Ok, meus amigos, hoje vamos começar um novo assunto, exponencial. Vamos trabalhar com equações, inequações e função exponencial. Mas antes, vamos lembrar o conceito de potência. Então vamos lá? Potência com expoente natural. Dado o número real A e o número natural N diferente de zero, definimos a potência como o produto de N fatores iguais ao número A. Então, potência é um produto de N fatores iguais a A, em que o A é a base, o N é chamado de expoente e A elevado a N é chamado de potência. Foi convencionado que qualquer número elevado a zero é igual a 1, desde que esse número seja diferente de zero. A elevado a 1 é ele próprio, qualquer que seja A pertencente aos reais. Vamos agora falar sobre potência com expoente inteiro negativo. Quando você tiver uma potência que o expoente for negativo, você inverte a potência. A elevado a menos N, isso fica no numerador, transformamos em uma fração. O numerador é a unidade, o denominador é a própria potência com expoente positivo. Por convenção, o N e o A são números diferentes de zero. Vale lembrar que se nós tivermos A sobre B elevado a menos N. Se você tiver uma fração em que A e B são diferentes de zero, você pode, para transformar o expoente negativo em o expoente positivo, é só fazer a inversão da base. A sobre B passa a ser B sobre A elevado a N positivo. Potência com expoente racional. Em outras palavras, transforma o expoente em uma fração. Transformamos em uma raiz, onde o índice da raiz passa a ser o denominador da fração, o expoente da potência passa a ser o numerador. Então, nós temos A elevado a M sobre N, teremos raiz enésima de A elevado a M. Então, em outras palavras, se você tiver raiz enésima de A elevado a P, simplesmente você vai pegar para transformar em potência, você pega o expoente da potência, divide pelo índice. Então, raiz enésima de A elevado a P é A elevado a P sobre N, satisfazendo as condições. Propriedade das potências. Então, nós temos 5 propriedades bem práticas aqui. Produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Potência de um produto. Você distribui o expoente para cada base. Então, nós temos aqui A elevado a M, temos B elevado a M. Potência de uma divisão. O mesmo procedimento. Vamos dividir o expoente para cada elemento da base. A elevado a M, B elevado a M. E a propriedade P5 nos diz:
potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Conserva a base e multiplica os expoentes. Vale lembrar disso aqui. Ó, a propriedade diz que se eu tiver 2 a terceira elevado a 5, eu conservo a base, 2, e multiplico os expoentes. Então, isso aqui é 2 elevado a 15. Vamos imaginar que eu tenho 3 ao quadrado a terceira. Isso aqui não é feito dessa maneira. Aqui nós vamos, primeiro resolvemos o expoente. Então, primeiro vamos resolver isso aqui. Potência a potência. 3, 2 a terceira é igual a 8. Ok? É bom lembrar. Primeiro se resolve o expoente. Vamos colocar um exemplo um pouco exagerado. 5 elevado a 2 elevado a 7 elevado a 0. Então, como é que se resolve? Passo a passo. Primeiro, vem de cima para baixo. Resolve 7 elevado a 0. Então, nós vamos ter 5 ao quadrado, 7 elevado a 0 igual a 1. Então, 7 elevado a 0 igual a 1. E aqui, vamos para. Agora, vamos resolver essa potência aqui. 2 elevado a 1. Então, vamos ficar com 5. 2 elevado a 1 é igual a 2. E aqui nós vamos ter 5 ao quadrado, que é 25. Então, você vai resolvendo de cima para baixo. 7 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 5 ao quadrado, 25. Vamos falar agora em raízes. Vamos falar em raízes. Então, dado um número real e um número natural não nulo, chama-se raiz enésima de A. Um número que elevado a n resulta um número A. Então, em simbologia, nós temos isso aqui. Raiz enésima de A é igual a x. É porque x elevado a n, que é o expoente, é igual a A. Lembre, raiz é valor único. Número natural, raiz é um valor único. Valor único. Raiz de um número natural é um valor único. Propriedade das raízes. Sobre, sendo A e B, números reais, Mn números inteiros positivos, P inteiro qualquer. Então, primeira propriedade. Se eu tiver um produto de raiz de mesmo índice, você repete o índice e multiplica os radicandos. Certo? Se você tiver a divisão de raízes de mesmo índice, você pode transformar uma raiz transformando em uma fração, A sobre B. Raiz de raiz, você pode multiplicar os índices e repete o radicando. Uma propriedade bem simples aqui. Se nós tivermos uma raiz, se eu multiplicar o índice, o expoente, pelo mesmo número não altera. Se eu multiplicar o índice e a raiz pelo mesmo número, não alteramos. Certo? Não alteramos.
Pronto, não alteramos. Mas aqui vale salientar que essa propriedade também vale para a divisão. Se eu tiver, ó, isso aqui também, se eu pegar o M, dividir por um certo P, certo? Dividir por um certo K. Para não alterar, eu tenho que pegar também o expoente e dividir por K. Essa propriedade tanto faz multiplicação ou divisão. Multiplicar o índice pelo número n, tem que multiplicar o expoente por n. Se eu dividir por K, também tem que dividir por K. Essa propriedade P5, certo? Essa propriedade P5 é uma propriedadezinha bem simples. Raiz, quando o índice da raiz é igual ao expoente, é igual a A se n for ímpar. É igual a módulo de A se n for par. Vale lembrar que nós já falamos em aulas passadas. Se eu tiver raiz quadrada de 2 ao quadrado, isso é igual a 2, sem problema nenhum. Mas o problema maior está aqui. Raiz quarta de menos 3 a quarta. Isso aqui cancela, tudo bem. Isso é módulo de 3, que dá a resposta igual a 3. Se nós tivermos propriedade P6, se eu tiver, isso é simplificação de raiz. Se nós tivermos um elemento dentro da raiz, que ele tem o mesmo índice, tá certo? Esse elemento, ele tem o mesmo índice, então você pode tirar nessas condições, lembrem, nessas condições, você pode tirar, tá certo? Esse elemento cancelando o expoente. Ou, se você pretende o número que está fora, botar para dentro da raiz, se você tem um número fora, vai para dentro da raiz, obrigatoriamente esse número tem que ser elevado ao índice da raiz, para não alterar. Agora nós temos aqui alguns exemplos básicos, só para ter uma ideia, só exercitar. Eu tenho aqui o valor dessa expressão. Então vamos resolver por parte. 27 elevado a 2/3. Então, nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos fatorar 27. 27 dá para ver logo de cara que é 3/3 elevado a 2/3. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui nós cancelamos no pituzinho 3 e vamos ficar com 3 ao quadrado. Essa expressão é igual a 9. 27 elevado a 2/3 é igual a 9. Então, vamos para o segundo elemento. 4 elevado a menos 0,5. Vamos usar o mesmo procedimento. Fatorando 4, eu tenho 2 ao quadrado. Transformando menos 0,5 em fração, isso é igual a 5/10, que é igual a meio. 0,5, eu posso escrever 5/10. Simplificando, isso aqui dá meio. Por 5 dá 1, por 5 dá 2. Vamos usar o mesmo artifício. Vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Daqui dá para cancelarmos o 2, o pituzinho. Aí eu vou ficar com 2 a menos 1. Expoente negativo transforma em expoente positivo.
Como a base é inteiro, leva para o numerador com expoente positivo. Então, isso aqui é igual a meio. Nós temos agora 8 elevado a 0,333 reticência. Vamos trabalhar primeiro a base. Fatorando o 8, eu vou escrever 2AT cera. Ora, 0,333, certo? 0,333 nós vamos ter. Ó, 0,333. Dízima periódica simples. O numerador é o número que se repete, tá certo? Denominador, tanto 9 quanto for um número de algarismos que se repete. Se nós simplificarmos isso aqui, vamos ficar com 1/3. Então, o expoente é 1/3. Conserva-se a base, que é 2, e multiplica os expoentes. Fazendo uma pequena simplificaçãozinha aí, no pitiozinho, nós vamos ficar com 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele próprio. Então, a nossa expressão passa a ser: esse primeiro aqui deu 9, mais o segundo deu meio, mais o terceiro deu 2. Então, eu posso somar 9 mais 2, que é 11, mais meio. Vamos reduzir ao mesmo denominador comum, que é igual a 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 11 dá 22. Mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 é 1. Então, nós ficamos com 23 sobre 2. É essa a nossa resposta dessa expressão. 22 sobre 2. Aliás, 23 sobre 2. Essa foi a primeira questão. A segunda questão, nós vamos trabalhar o valor de x na equação. Então, nós podemos deslocar esse x para o outro lado. Então, eu fico x vai ser igual a 15 elevado a 30 sobre 45 elevado a 15. Vamos fatorar o 15. Então, eu posso escrever 3 vezes 5. Continua elevado a 30. 45. Deixa eu colocar aqui. Vamos fatorar 45. Por 3 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, 45 eu posso escrever 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 15. Então, meu x, ele passa a ser. O que nós vamos fazer agora? Uma propriedade que diz: vou fazer a distribuição, tanto no numerador como no denominador. Então, nós vamos ter 3 elevado a 30 vezes 5 elevado a 30. Denominador, 3 ao quadrado elevado a 15 vezes 5 elevado a 15. Dando continuidade, então nós temos 3 elevado a 30 vezes 5 elevado a 30. Nós temos aqui potência
certo? Potência de potência. Conserva a base, né, para a propriedade, que é 3, multiplica os expoentes. 2 vezes 15 dá 30, vezes 5 elevado a 15. Nesse caso, bem mais simples. Nós podemos cancelar, porque trata-se do mesmo elemento. 3 elevado a 30 dividido por 3 elevado a 30. E aqui nós temos o que nós chamamos de divisão de potência de mesma base. Então, a propriedade diz, vou conservar a base, que é 5, e vou subtrair os expoentes. Então, 30 menos 15. Então, nosso x passa a ser 30 menos 15 dá 5, 15. 30 menos 15 dá 15. Então, a nossa resposta, o valor de x, ele é igual a 5 elevado a 15. Nós temos aqui a questão de número 3, que diz assim, raiz de x, raiz de x, raiz da raiz de x, infinito. Isso é igual a 49. Aqui nós temos uma equação que a gente chama de irracional. Então, primeiro passo, para eliminar, eu tenho raiz, então eu tenho aqui, ó, raiz de x, raiz de x, raiz de x. Isso aqui vai infinitamente. Que ele diz que isso aqui é 49. Então, vamos eliminar. Para eliminarmos uma raiz, temos que levar numa equação, de um lado e do outro, o mesmo índice da raiz, que no caso aqui é raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, levaríamos a 3, e assim por diante. Com esse valor, então nós vamos eliminar essa raiz com esse 2 aqui. Então, vamos ficar x, que multiplica raiz de x, raiz de x, raiz de x. Então, vamos eliminar. Pronto. Isso aqui nos leva a 49 ao quadrado. Mas se nós observarmos, quem é isso aqui? Ó, isso é 49. Se eu tirei uma raiz, não altera. Então, eu tenho infinitas raízes. Se eu tirar um, não altera. Então, observem que eu tenho o mesmo elemento lá em cima. Então, isso aqui é igual a 49. Então, eu vou ter 49x vai ser 49 ao quadrado, certo? Então, 49 ao quadrado. Então, passando, dividindo, 49 ao quadrado, isso dividido por 49. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 49 fica 2 menos 1. Então, x é igual a 49 elevado a 1, ou simplesmente 49. Então, esse é o valor do x. Então, o valor de x é igual a 49. Então, o valor de x. Então, resposta 49. Questão de número 4. A expressão numérica 5
raiz cúbica de 54 menos 3 raiz cúbica de 16. Nós vamos usar aqui um artifício chamado redução ao mesmo, certo? Mesmo radicando. Então, 54, se nós fatorarmos 54 por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 16, se nós fatorarmos 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como meu interesse é índice 3, então eu posso agrupar isso aqui, 3 a terceira, podemos agrupar isso aqui, 2 a terceira. Então, nós podemos agrupar 2 a terceira. Então, vamos ficar. Então, a expressão, ela passa a ser 5 vezes raiz cúbica de 3 a terceira vezes 2, menos 3 raiz cúbica de 2 a terceira vezes 2. Então, esse índice aqui elimina com esse elimina com esse. Então, a expressão vai ficar 5 vezes 3, mas fica raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Menos 3, elimina, então 2, mas fica raiz cúbica de 2. Então, a expressão passa a ser 15 raiz cúbica de 2 menos 6, certo? Raiz cúbica de 2. Então, nós temos agora o mesmo radicando, ó, mesmo raiz cúbica de 2. 15 raiz cúbica de 2 menos 6 raiz cúbica de 2 dá 9 raiz cúbica de 2. Então, o valor da expressão é 9 raiz cúbica de 2. Vale salientar, é bom alertar, quando você tem raiz cúbica de 3 a terceira vezes 2, isso é raiz cúbica de 3 a terceira vezes raiz cúbica de 2, que nos leva a 3 raiz cúbica de 2. É só para reforçar. Vamos em frente?